Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a nossa aula de Relações Sociais, Gênero e Direitos Humanos da nossa sexta-feira, né? E vocês vão ver a mesa balançar um pouquinho de vez em quando, já vou explicar para vocês. No caso, é a Júlia. Fala oi, Júlia. Oi. A Júlia está ajudando a gente aqui na aula hoje, só que ela está fazendo a aula remota dela, né? Então, ela está fazendo a aula remota e está aqui na minha frente, está pintando e a mesa vai fazer assim, né? Durante a aula, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco sobre as questões das políticas de ação afirmativa, né? Então a gente teve um momento muito interessante a semana passada com o Matheus. Matheus que nos brindou com uma experiência de vida fantástica, né? Durante quase 80 minutos pelo Zoom. Foi um aprendizado muito grande para todos nós. E parece que as coisas vão se complementando, né? Conforme a gente caminha com essas duas disciplinas da sexta-feira. Então, as políticas de ação afirmativa, elas despertam sempre grande polêmica em todas as sociedades, né? Em que elas apresentam medidas para a implementação. Então, entre nós aqui também estão provocando intensos debates, tá? Então esse fato, ele é em si mesmo positivo, né? Porque não deixa de ser um grande avanço e que merece ser estudado, merece ser pensado e sempre melhorado, né? Pois a revelação disso é de inúmeros aspectos ligados à própria construção histórica da nossa sociedade e a sua forte hierarquização, né? Lógica de privilégios, autoritarismo, apadrinhamento e favor. Se a gente for relembrar, como eu já contei para vocês em sala de aula, o tempo do Império e quando o Brasil recebeu a família real, aqui a partir de 1808, quando eles fugiram do Napoleão Bonaparte, lá de Portugal, e eles mudaram toda a nossa história, né? Então o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal, tal. Só que vocês até podem ver nessa novela que está reprisando. Como chama essa novela, Júlia? Novo Mundo. Novo Mundo, obrigado, viu, Júlia? Novo Mundo que outro dia eles falaram da cerimônia do beijamão, né? Que todas as noites, próximo das 19 horas, o imperador recebia os seus súditos para a cerimônia do beijamão, onde se fazia uma fila, as pessoas entravam, beijavam a mão do imperador e normalmente faziam um pedido, alguma coisa que estava faltando, né? Alguma melhoria, né? E isso foi sempre assim. Então essa cultura do apadrinhamento, dos privilégios, do autoritarismo, da hierarquização, ela é muito forte aqui desde o início. E ninguém muda uma cultura da noite para o dia, né? Então são debates marcados por muita emoção, por muita paixão, gente que quer que tudo mude rapidamente, né? E principalmente onde a indignação, a militância e o conservadorismo se fazem especialmente presentes, né? Eu costumo dizer que a gente entra num banheiro e vê uma placa assim: favor não urinar no chão. Se a gente está num lugar onde é necessário ter uma placa escrito favor não, a Júlia está aqui do lado rindo,
Favor não fazer xixi no chão, né? É sinal que a gente precisa evoluir muito ainda, né? Para a gente virar gente séria. Porque se a gente já tivesse evoluído bastante, a gente não precisaria ter uma placa no banheiro escrito favor não urinar no chão, né? Mas, no entanto, para que não se transforme em um debate infértil, né? É necessário, em primeiro lugar, que a gente se situe diante do reconhecimento desses sujeitos históricos, que muitas vezes foram relegados e negados ao longo da nossa história, né? Do reconhecimento da sua contribuição para a construção dos países latino-americanos, do Brasil, para configurar-nos culturalmente, ou seja, para fazer toda a configuração dessa cultura, tá? Então, esse reconhecimento ele é fundamental, mas não basta. Não é suficiente um reconhecimento teórico ou formal, expresso em declarações meio retóricas, né? Esse reconhecimento tem que ser acompanhado de políticas de valorização, de políticas de acesso a oportunidades, de políticas de acesso ao poder, que são fundamentais para que esses sujeitos históricos tenham uma cidadania plena na nossa sociedade. E é nesse horizonte que se situam as políticas de ação afirmativa, orientadas a favorecer determinados grupos que tiveram suas oportunidades de acesso a recursos e bens da sociedade negadas ou minimizadas ao longo de sua história. Um exemplo concreto é a legislação que sempre causa grande polêmica, que obriga as universidades públicas a reservarem um percentual de vagas para alunos oriundos de escolas públicas, né? Então, essa medida ela vai, evidentemente, ampliar as possibilidades de alunos que vêm das escolas públicas, né? Das classes mais populares, onde o número de afrodescendentes é elevado, a ingressarem no ensino superior, o que se expande as suas oportunidades. Aí, as políticas de ação afirmativa estão voltadas para, numa sociedade marcada pela desigualdade e fortes mecanismos de exclusão, favorecer o acesso às mulheres, à população indígena, aos afrodescendentes ou outros grupos excluídos ou objeto de discriminação na nossa sociedade, né? Discriminação na nossa sociedade a direitos básicos que todos os seres humanos têm. Então, nessa questão, o papel da educação, assim como os meios de comunicação social, são fundamentais. Para quê? Porque onde não há conhecimento, não há pleito por um direito, né? E uma das primeiras premissas do direito é: o direito não assiste a quem dorme. Ou seja, eu não posso desfrutar do meu direito se eu durmo, perco tempo, e este perder tempo, entre aspas, pode ser no desconhecimento. E aí entra o papel da comunicação social, né? Então, trabalhar a questão
do imaginário coletivo, das representações das identidades sociais e culturais presentes na nossa sociedade, é um aspecto importantíssimo. Então, outra dimensão dessa questão, que vem adquirindo ultimamente maior atenção nesse debate, fala não somente as condições de acesso de determinados grupos a direitos, né, e recursos disponíveis na sociedade, mas também as políticas vindas a favorecer a permanência dessas pessoas em contextos específicos, né, em que tem que enfrentar muitas dificuldades. Então, nessa ótica, processos educacionais que têm por objetivo dar poder a esses grupos são muito importantes, né? Então, o multiculturalismo, as políticas de ação afirmativa e a construção da democracia, nós consideramos essas questões fundamentais para o desenvolvimento do processo de democratização da nossa sociedade. Porque a partir do momento onde todos tenham maior acesso a tudo, a gente consegue realmente estabelecer o Estado democrático, né? E, em geral, nós temos uma visão muito formal da democracia, onde a cidadania quase se manifesta exclusivamente através dos exercícios dos direitos políticos, da cidadania formal, do voto. Mas quando há acessibilidade a todos, isso é exatamente o Estado democrático. Então, evidentemente, esses são elementos fundamentais, mas hoje em dia a gente tem que ampliar o sentido da cidadania e incorporar esse pensamento, essa reflexão sobre a cidadania cultural. Uma cidadania que desnaturalize o mito da democracia racial, ainda tão presente no nosso imaginário coletivo. Se a gente pensar que analfabeto pôde votar a primeira vez em 1989, e isso só faz 30 anos, é pouco tempo, né? É pouco tempo, né, Júlia? Então, esse mito, ele ainda é tão presente no imaginário coletivo e reconhece as diferenças, as diferentes tradições culturais presentes numa determinada sociedade, é capaz de valorizá-las e fazer com que essas diferentes tradições tenham espaços de manifestação e representação na sociedade como um todo. Então, nesse sentido, é importante para uma democracia plena o reconhecimento da cidadania cultural. Então, a cidadania cultural, ela define o direito à cultura como direito de produzir ações culturais, isto é, criar, ampliar, transformar símbolos, sem reduzir-se à criação nas belas artes. Direito de fruir os bens culturais, isso é, recusada exclusão social e política, direito à informação e à comunicação, pois a marca de uma sociedade democrática é que os cidadãos
não só tenham direito de receber todas as informações e de comunicar-se, mas tenham principalmente o direito de produzir informações e comunicá-las. Direito de produzir informações e comunicá-las. E hoje a gente está vendo isso acontecer nas mídias sociais. Cada cidadão se transformou praticamente num repórter. Onde usado com inteligência, isso vira uma ferramenta maravilhosa de luta pela democracia. Direito à diferença, isto é, a exprimir a cultura de formas diferenciadas e sem uma hierarquia entre essas formas. Assim, o multiculturalismo é um dado da realidade. A sociedade é multicultural. Pode haver várias maneiras de se lidar com esse dado. Uma das quais é a interculturalidade. De interdisciplinaridade vocês entendem muito bem, porque é isso que nós vamos fazer hoje aqui, atrelado àquilo que aconteceu semana passada com o trabalho que o Matheus desenvolveu, né? Então, interculturalidade. Essa acentua a relação entre os diferentes grupos sociais e culturais. Na nossa sociedade, os fenômenos do apartheid social e também de apartheid cultural, em forte inter-relação, se vêm multiplicando. Então, nesse contexto, a perspectiva intercultural se contrapõe à guetificação, ou seja, formação de guetos, né? E quer botar a ênfase nas relações entre diferentes grupos sociais e culturais. É a cultura caminhando entre todos, circulando entre todos. É a cultura estabelecendo pontes. Ela não quer fechar as identidades culturais na afirmação das suas especificidades. Ela promove a interação entre as pessoas e grupos pertencentes a diferentes universos culturais. A perspectiva intercultural não é ingênua. É consciente de que nossas relações existem só diferenças, como também desigualdades, conflitos, assimetrias de poder. No entanto, parte do pressuposto que, para se construir uma sociedade pluralista e democrática, o diálogo com o outro, os confrontos entre os diferentes grupos sociais e culturais são fundamentais e nos enriquecem a todos, pessoal e coletivamente, na nossa humanidade, né? Nas nossas identidades,
nas nossas maneiras de ver o mundo, a nossa sociedade e a vida em sua totalidade. Então essa é uma questão difícil. Em geral, temos muita dificuldade em lidar com as diferenças. A sociedade está informada por visão cultural hegemônica, de caráter monocultural, ou seja, uma cultura só igual para todos, tá? Especialmente a educação está muito marcada por esse caráter monocultural, né? O outro nos ameaça, confronta e nos situamos em relação a ele de modo hierarquizado, como superiores ou inferiores. Muitas vezes não respeitamos o outro. Ele é negado, destruído, eliminado, algumas vezes fisicamente e outras no imaginário coletivo, no âmbito simbólico. Eu já contei para vocês a história da professora que falou para mim assim, na 5ª série. Eu sempre fui gordo, nasci uma criança gorda. Eu não engordei, eu sempre fui gordo. Tá? E antes de ir embora, todo mundo saindo em fila em 1982 da sala de aula, e a professora, na 5ª série, ao se despedir de mim, fala: tchau, Júnior, Leitãozinho, sua mãe está te engordando para o Natal? Se você ter uma relação hierarquizada, onde você está numa posição inferior, né? Então vamos lá. Então a interculturalidade aposta na relação entre grupos sociais, né? Grupos sociais e étnicos, né? Ela não se esconde dos conflitos, né? Ela enfrenta essa conflitividade própria dessas relações. Hoje a gente espera que funcione assim, né? Favorece os processos de negociação cultural, a construção de identidades de fronteira, plurais e dinâmicas nas diferentes dimensões da dinâmica social. Então, tchau, Júnior, Leitãozinho, sua mãe está te engordando para o Natal? Imagina que ela deixou barato, né? No caso, a minha mãe. Então, a perspectiva, minha mãe que era uma educadora. E aí a conversa foi de educadora para educadora, né? Então, a perspectiva intercultural, ela quer promover uma educação para o reconhecimento do outro, para o diálogo entre as diferenças dos grupos sociais e culturais, uma educação para a negociação cultural. Uma educação capaz de favorecer a construção de um projeto comum, onde as diferenças sejam integradas. Há 2 semanas atrás eu falei assim para vocês o que significa a expressão todos são iguais perante a lei. É que todos são um padrão perante a lei? Todos são desiguais, mas essa desigualdade perante a lei é igual, né? Então é justamente isso que a interculturalidade quer, né? Agora é cachorro latindo, né? Então a gente grava a aula em casa sempre assim, é gato que passa na frente, é cachorro latindo, mesa que balança, e assim vai, né? Mas também isso nos permite aprender muita coisa, né? Mas vamos lá, a perspectiva intercultural, ela está orientada à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de identidade.
Direitos humanos e multiculturalismo nos colocam no horizonte da afirmação da dignidade humana, num mundo que não parece ter esta convicção como inferência radical. Nesse sentido, trata-se de afirmar uma perspectiva alternativa e contra-hegemônica de construção social e política. E aí a gente volta 2 semanas atrás no Todos São Iguais Perante a Lei, onde a desigualdade significa o todos são iguais perante a lei. Quando a gente fala em perspectiva alternativa contra-hegemônica, hegemonia é o comando, a supremacia, a influência preponderante exercida por um povo, ou em um povo. Então, aí a gente volta no todos são iguais perante a lei, mas todos os desiguais são iguais perante a lei. Os direitos humanos e o multiculturalismo, eles nos colocam no horizonte da afirmação da dignidade humana, num mundo em que parece não acreditar mais nisso, tá? Não acreditar mais nisso. Então, para a gente finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: para que haja dignidade é necessário o outro. E o outro só é o outro na relação conosco. A dignidade é, então, um olhar. Eu vou usar, como eu me prolonguei bastante hoje, eu vou usar essa mesma aula, porque a gente está falando de interculturalidade. E hoje a gente vai fazer a interdisciplinaridade. Eu vou usar essa mesma aula para as 2 disciplinas de hoje. Porque a gente falou de relações sociais, a gente falou de direitos humanos, a gente falou de cultura afro-brasileira e indígena, tá? Porque foi necessário. Então eu vou passar as atividades com diferentes abordagens no CLES, tá? E o que eu peço para vocês é que não deixem para a última hora, porque pode não dar tempo, viu, Júlia? Não deixem para a última hora, porque pode não dar tempo. Tenham um bom final de semana. Segunda-feira é feriado, aproveitem bastante. Segunda-feira, dia 25 de maio, é dia 9 de julho. Talvez na terça seja 24 de dezembro e quarta 31 de dezembro, aí teremos fogos. Bom final de semana, descansem bastante, fiquem em paz e até a semana que vem, se não for feriado, quem sabe de carnaval já de 2021.